Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à casa de Deus e que vocês que estão aí do outro lado pelo Facebook, sejam bem-vindos também, que Deus possa estar conosco neste momento. Iremos começar os nossos louvores, cantando o teu santo nome. Você que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao teu Senhor. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará todo joelho dobrará
Vamos nos colocar em pé e cantar o hino do Inário 113, Amor Glorioso. Amém? Irmãos, aqueles que puderem, vamos se ajoelhar para nós orarmos a Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões, tudo que nós temos feito por ação, por omissão, perdoa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor, abençoe essa classe bíblica, Senhor, que venha alcançar os corações contristados, os corações aquebrantados, que venha fazer com que as pessoas, Senhor, verdadeiramente entendam que não há outro caminho, o caminho da porta estreita, o caminho da verdade, o caminho que nos levará para aquele grande dia subir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoe o pregador, Senhor, o irmão que vai dar o estudo hoje, Senhor, da classe bíblica. Que o Espírito Santo de Deus venha usá-lo, Senhor, para que as pessoas saiam daqui convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome soberano de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Que Deus possa ser louvado, possa ser exaltado. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Para mais uma classe bíblica, mais um tema nesta noite. Que o nome de Deus possa ser honrado e possa ser glorificado. Amém? Vamos iniciar com mais uma oração. E iremos abrir na sequência a palavra de Deus. Feche seus olhos de onde você está. E juntos iremos buscar entendimento do céu. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos com os nossos ouvidos abertos, os nossos corações atentos, Senhor, ao que iremos receber vindo dos altos céus. Iremos estudar, Senhor Deus, mais um tema aqui na classe bíblica, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, para que nós possamos aprender e nos preparar para a breve volta do Teu Filho amado Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a nos preparar para um dia nos encontrarmos contigo e irmos junto contigo às mansões celestiais. Muito obrigado por mais uma oportunidade de compreendermos e de estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos guie, que nós possamos colocar em prática o que iremos aprender, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Te pedimos por Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós iremos dar continuidade à classe bíblica e o tema de hoje é a origem do mal. É um tema bem conhecido nosso, é um tema que nós poderíamos aqui, sem dificuldade nenhuma, nos expressar sobre esse tema, de falar alguns versos sobre esse tema, mas eu creio que Deus nos trouxe aqui, ou aonde você esteja nos ouvindo, nós iremos compreender e temos um propósito de Deus, o porquê de ouvir mais uma vez esse tema, tá bom? Então, a origem do mal. Então, nós iremos aprender sobre de onde surgiu o mal, com quem surgiu o mal, qual é a consequência dele, e qual é a nossa parte dentro dessas consequências, tá bom? E como Deus trata a origem do mal, ou quem originou o mal, como Deus trata até hoje e irá defini-lo na sua volta. Então é um tema bem importante para que nós possamos aprender, meditar e sair daqui com a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você olha o que está acontecendo aí fora, dá a impressão que o mal
ele estar sobre o bem, que o mal estar vencendo o bem. Dá essa impressão. E às vezes a impressão também que dá, que nós estamos num planeta descontrolado, como se Deus criasse-nos, nos colocasse em um planeta e abandonasse e deixasse que eu e você viéssemos a nos virar até a sua volta. Não é bem assim. Vamos aprender que Deus está no controle deste universo. Deus é o soberano, é o Criador. Mas vamos aprender também de onde veio o mal. Porque muitas das vezes, quando olhamos o que está acontecendo no mundo de hoje, ou quando acontece em nossas vidas, nós queremos achar um culpado sobre o mal. E este culpado sempre sobra para quem? Para Deus. Não é verdade? Nós queremos achar um culpado. Ou nós jogamos a culpa em um outro ser. Mas começamos a esquecer das nossas culpas dentro desse processo do mal. Então vamos lá. Temos uma primeira pergunta aqui que diz: com quem se originou o mal? E dentro dessa pergunta temos outra pergunta: e por que o mal ou o pecado ele continua a prosperar ou a propagar? Por que esse mal? De onde ele surgiu? Com quem surgiu? E por que ele continua propagando? Por que não acaba com o mal? Por que o mal é tão soberano assim no mundo em que nós vivemos? São duas perguntas. Primeiro verso: você que está nos assistindo de casa ou de qualquer outro lugar, e você que está aqui no modo presencial, abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, nas cartas de João, ali próximo do livro do Apocalipse, ou depois das cartas de Pedro, das duas cartas de Pedro, no finalzinho da Bíblia. 1 João, no capítulo 3, o verso do 8 ao verso 10. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 8. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 10, iremos ler. O verso 8 diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10: nisto são não manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Então vamos lá, recapitulando aqui as duas perguntas: com quem se originou o pecado? A Bíblia está dizendo aqui no verso 8 que o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Se tem o originador do pecado, este é o diabo, que antes de ser diabo era Lúcifer. Entenderam? O originador do pecado. Só que a Bíblia diz, e começa dizendo aqui no verso 8, que aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Deus não está dizendo que todos os pecadores é do diabo. Não me entenda desta forma e nem interprete a Bíblia desta forma. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então todo aquele que pratica, que fica na prática do pecado, que gosta do pecado, ele se concilia com quem? Ele dá a mão com quem? Com o diabo. Por isso a Bíblia é bem claro que se torna filho do diabo. E a Bíblia também aqui nos orienta que todo aquele que já tomou uma decisão ao lado de Cristo e é considerado como filho de Deus, não pratica o pecado. Ou melhor, foge da prática do
pecado, porque pecadores nós seremos até Jesus apontar nas nuvens do céu. E quando nós subirmos junto com aqueles que morreram em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, que o nosso corpo será transformado no abrir e fechar de olhos. Meus queridos, então até Jesus voltar, nós temos um corpo totalmente contaminado pelo pecado. A nossa natureza pende para pecar, mas Deus diz assim: aquele que conheceu a Cristo, saia da prática do pecado, porque o originador do pecado é o diabo. E todo aquele que continua, que gosta da prática do pecado, se torna o quê? Filho do diabo. A Bíblia é bem clara, irmãos. Se você já conheceu a Deus, se você já entregou a sua vida a Deus, viva uma vida fugindo do pecado. Fuja do pecado. Não ame o pecado. Odeie o pecado. Fuja dele, da prática do pecado. Então, as duas perguntas que nós fizemos é: com quem se originou o pecado? Com o diabo. E por que o pecado continua se prosperando? Por que o pecado continua a prosperar, irmãos? Porque o diabo, o originador do pecado, continua no nosso meio, e nós ajudamos a ele a prosperar, a propagar a sua obra maligna. Nós temos uma parcela dentro dessa propagação do pecado. Por isso que a Bíblia diz: não se torne filho do diabo, se torne filho de Deus, porque vós já conhece o Senhor. Então fuja dessa prática, irmão. Então o pecado começa a prosperar, porque muitas das vezes eu e você gostamos de pecar, continuamos a pecar, sabemos que é errado, mas queremos experimentar do pecado, e com isso a propagação do pecado continua, desta forma que você vê aí fora. Nós temos uma parcela também de culpa, nós conhecedores da verdade. Se eu já estou fugindo da prática do pecado, quais são os passos que eu tenho que dar dentro de um mundo tão pecador? Propagar a paz, levar a paz, fazer a minha parte, aquilo que me cabe. Não posso propagar o pecado, irmãos, não posso. Respondidas as duas perguntas, vamos para a próxima. Diz: desde quando Satanás é um pecador? Desde quando o diabo é pecador? Outra pergunta: e qual é a relação dele com o pecado chamado mentira? Por que eu vou citar este pecado nesta noite? Esse pecado, irmãos, ele é muito sério mesmo. Abram no livro de João, no capítulo 8. Agora é o Evangelho de João, tá bom? Estamos na primeira carta, vamos voltar um pouco no Evangelho de João, e nós iremos abrir no capítulo 8, o verso é o 44, bem conhecido também do estudante das Escrituras. Vamos lá? Capítulo 8, o verso 44. Olha como Jesus usou palavras duras, palavras fortes, para um grupo de sacerdotes, para um grupo de escribas e fariseus, para um grupo de pessoas que não sabia, ou não reconheceu, melhor dizendo, o Salvador, o Messias, andando sobre a terra. Olha lá, verso 44. Ele diz para aquele grupo de pessoas: vós sois do diabo. Por quê? Porque ele é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vou repetir a pergunta: desde quando Satanás é pecador? Desde o princípio. Desde o princípio.
Um outro detalhe. E qual é a relação dele com a mentira? A relação dele com a mentira, irmãos. Vamos comentar um pouco sobre a mentira. O livro do Apocalipse não precisa abrirem, mas se quiserem anotar para depois conferir. Apocalipse no capítulo 21, o verso 8 e 22, o verso 15, diz que os mentirosos ou aqueles que praticam a mentira não entrarão no reino de Deus, ficarão de fora do reino. Entende? Irão passar pelo fogo, pelo lago de fogo e enxofre, a saber, e vão sofrer também, diz Apocalipse, a segunda morte. Quer dizer, os mentirosos não entrarão no reino de Deus. A Bíblia é bem clara, irmãos. Mas que tipo de mentirosos? A Bíblia diz que a prática da mentira é abominável aos olhos do Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, do verso 16 ao verso 19, diz que 6 coisas, Deus, 6 coisas que aborrece ao Senhor, mas a 7ª é abominável à alma de Deus. Qual é a 7ª? Lá em Provérbios, a mentira. A mentira, irmãos. E de onde surgiu a mentira? Jesus disse: vós sois do diabo, porque desde o princípio ele peca, e ele não se firmou na verdade, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. A mentira não nos leva para o céu. A mentira é abominável ao coração do Senhor. A mentira, irmãos, fez com que Jacó, lá em Gênesis 25, do capítulo 25 ao capítulo 32, fez com que Jacó mentisse para o seu irmão, enganasse o seu irmão, enganasse o seu pai, e Jacó teve que fugir para não morrer pela mão do seu irmão. Jacó teve que passar fora de casa 20 anos, diz lá no livro de Gênesis, por causa de uma mentira. Jacó um dia teve um encontro com Deus, diz também lá em Gênesis, nesses capítulos, e lá Jacó teve que falar a verdade, porque um dia, lá atrás, há 20 anos atrás, Jacó disse que não era Jacó, ele era quem? O seu irmão, Esaú, por causa de uma mentira. É a mesma mentira que Apocalipse está dizendo, que não entra no céu. É a mesma mentira que Jesus está falando para aqueles escribas e fariseus, que eles são mentirosos, filho do diabo. É a mesma mentira que Lúcifer cometeu lá no céu, lá no princípio. É a mesma mentira. Qual é a relação do diabo com a mentira? A mentira vem dele, irmãos. Veio dele. Ele foi o primeiro mentiroso no céu. Sabe que tipo de mentira que Jesus está dizendo aqui para esses homens, que eles são do diabo, filhos do diabo? É a mentira de mudança de caráter. É dizer que é uma pessoa e não praticar o que é. Porque quando Jesus falou para esses escribas e fariseus, dizendo: vós sois do diabo, porque Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus livrou aquela mulher de ser apedrejada, o restante, antes no capítulo 8 de João, quando Jesus livrou aquela mulher de ser apedrejada, não condenou aquela mulher, pediu para que ela levantasse, seguisse a sua vida em paz, porque ela tinha sido liberta. Aqueles homens, Jesus falou para aqueles homens dizendo assim: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda nas trevas. E aqueles homens dizem assim: é mentira, o seu testemunho não é verdadeiro, é mentiroso. E Jesus disse assim: negativo, vocês que são mentirosos, vocês precisam conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: nós somos livres, porque o nosso pai é Abraão, nunca estivemos presos, nós somos livres, o nosso pai é Abraão. E Jesus diz assim: se sois de Abraão, se sois filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Vocês são mentirosos, são do diabo, porque vocês dizem ser uma pessoa e praticam outra coisa. Caráter duplo, irmãos. Nós somos filhos de Deus, irmãos, conhecemos a verdade, temos que fugir da prática do pecado. Quando você se diz um adventista do sétimo dia, ou um cristão, ou um pequeno Cristo, um representante de Jesus, você tem que estar fugindo da prática do pecado. Mas muitos de nós nos colocamos em qual situação? Igual a esses homens. Somos uma pessoa aqui dentro, lá fora
somos outra. É a mentira. Esse tipo de mentira que Jesus está dizendo, esse tipo de mentira que Jacó praticou, esse tipo de mentira que Jesus reprovou, esse tipo de mentira que o livro de Provérbios está orientando, esse tipo de mentira que Apocalipse 21, o verso 8 e o 22, verso 15, está nos reprovando. Qual é a ligação da mentira com o diabo? Todas. É íntimo, é dele não se firmar na verdade. Ele se mostrava ser uma pessoa, mas o seu coração estava corrompido pelo pecado. De lá surgiu. Próxima pergunta. Satanás e os anjos maus foram criados pecadores? Será que Satanás, irmãos, Deus o criou no céu um pecador? Quer dizer que Deus já fez Satanás com a semente do mal no seu coração? Será que foi isso? Abram a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 28, o verso 13 ao verso 17. Ezequiel, Antigo Testamento, antes do livro de Daniel, depois de Lamentações, as Lamentações de Jeremias. Então vamos lá, Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 28, a partir do verso 13 ao verso 17. A pergunta é: Satanás e os anjos maus, foram criados pecadores? Já foram criados maus? Vamos lá. A partir do verso 13 diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia que fostes criados, foram eles preparados. 14. Tu eras querubins da guarda ungida, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. O 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Só até aí. A Bíblia diz que este anjo e os outros anjos foram criados perfeito pelas mãos do nosso Criador. A mesma liberdade que Lúcifer tinha no céu é a mesma liberdade que eu e você temos. É a mesma liberdade que todos os anjos de Deus hoje no céu também têm. A Bíblia diz que este anjo passeava pelo meio do jardim de Deus, tinha seus privilégios, era um dos querubins da guarda de Deus, era um dos guardiões do trono de Deus. Mas diz que um dia foi achado no interior do seu coração o pecado, uma semente do pecado. Ele o alimentou, isso prosperou, ele contaminou a mente de outros anjos. Foi isso que aconteceu. Meus queridos, essa declaração, eu copiei aqui, essa declaração de João capítulo 8 e também de Ezequiel, que ele não se firmou na verdade, mostra que Satanás, a princípio, fora perfeito e estivera na verdade. Lúcifer, um dia,
estava do lado de Deus. Um dia tinha escolhido estar do lado de Deus, mas um belo dia preferiu estar no lado contrário. Quantas decisões eu e você estamos tomando, irmãos? E iremos tomar até Jesus voltar. Muitas das vezes nos pegamos de que lado? Do lado de Lúcifer, de Satanás. Muitas das vezes também do lado de Deus. Essa é a nossa luta, até Jesus voltar. Mas ele era um anjo perfeito. Então nós não podemos colocar a culpa em Deus, porque Deus não criou um anjo imperfeito. Deus criou um anjo perfeito, com livre-arbítrio, com vontade própria de fazer o que quer, decisões próprias. Deus não criou eu e você também como robôs. Nós temos decisões próprias, mas também lembre-se que nós temos, cai sobre nós também as consequências das nossas decisões. Tem duas passagens aqui, gostaria de ler, que fala também sobre esses anjos. Falamos um pouco sobre Lúcifer, como era também os anjos que o acompanhou nessa farsa. Vamos lá? Abram no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Lá para o final da Bíblia, antes das cartas de João, depois do livro de Tiago. Na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 4, vai falar um pouco sobre como eram os anjos também que acompanharam Satanás na sua mentira. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que esses anjos um dia pecaram, mas antes eles não eram pecadores. Foram criados também perfeito, com o mesmo livre-arbítrio de Lúcifer, com o mesmo livre-arbítrio nosso. Entenderam? Outra passagem está aí pertinho, é na carta de Judas. Judas 6. Judas não tem capítulo, então vamos lá, direto Judas, verso 6. Judas, depois das cartas de João, antes do livro do Apocalipse, nós iremos encontrar o livro de Judas. Judas, verso 6, diz assim: e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como eram de novo esses anjos? Perfeito, irmãos. Tudo que Deus cria é perfeito. Tá bom? Tá aí. Mas uma outra pergunta diz assim, ó: depois que Satanás pecou, o que ocorreu com ele e seus anjos? Satanás é o que originou o pecado no céu. E agora o que acontece com ele depois de ter pecado? A palavra de Deus, ela é bem clara, e nós conhecemos essa passagem, que ela é muito conhecida, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 7. Apocalipse 12, o verso 7 até o verso 9. Do 7 ao 9. Diz assim o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o que ocorreu com Satanás depois que ele pecou no céu, com ele e seus anjos?
eles foram expulsos, irmãos. Do céu para onde? Para a terra. Aqui mesmo no capítulo 12, no verso 4, diz que este anjo, ao pecar, arrastou com ele 1/3 dos anjos. Arrastou 1/3 dos anjos. Aí por isso que eu e você olhamos para o mundo aí fora, ou até dentro da igreja, e vimos tanta maldade, tanto pecado. É muito anjo, irmãos. Se você soubesse a quantidade de anjos que tem no céu, daria para saber a quantidade de anjos maus que estão na terra. Mas a Bíblia não revela a quantidade de anjos que estão no céu. João, numa visão, disse: são milhões de milhões, milhares de milhares. Daniel repete isso também no seu livro, e chega a dizer: miríades de miríades. É um número incalculável aos olhos do profeta João, do discípulo João e do profeta Daniel. Inumerável. Agora pensa, a Bíblia está dizendo que 1/3 desses anjos, que aos olhos de João era inumerável, 1/3 deles estão aonde? Na terra. É muita maldade ou não é? Todos eles contra a lei de Deus. Todos eles odiando aquele que se diz filho de Deus. Todos eles querendo te devorar, como diz lá em Pedro, 1 Pedro. Todos eles ao nosso derredor, como um leão furioso. Todos eles com o único intuito: matar, roubar e destruir. Todos eles querendo fazer com que eu e você gostemos do pecado, provemos dele e venhamos a continuar pecando. Todos eles com o mesmo propósito. E muitas das vezes, irmãos, nós não enxergamos. Entramos no meio do pecado, contribuímos com ele, andamos de mãos dadas e começamos a propagar esse pecado. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Infelizmente. Continuando, uma outra pergunta diz assim, que outra declaração Cristo parece atribuir a Satanás e a seus anjos toda a responsabilidade pela origem do pecado? Quer dizer, que o que vai acontecer com esses anjos maus e com Lúcifer. Neste pacote, o que irá acontecer conosco? Abram no livro de Mateus, no Evangelho, Mateus, capítulo 25, o verso 41. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. A passagem também é conhecida nossa, mas vamos lá. Mateus 25, 41. Que foi que Cristo disse sobre a contribuição de Satanás e seus anjos como responsabilidade pelo início do pecado. Vamos lá, verso 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Consequência do pecado de Lúcifer, da sua rebelião no céu, por ter começado com ele. O que vai acontecer, irmãos? Fogo. Vão queimar. Vão pagar pelas suas obras más, mas isso vai acontecer só quando Jesus voltar e os salvos estiverem dentro da cidade santa, quando a cidade santa de Deus descer do céu e fazer deste planeta Terra a capital do universo, onde Satanás vai ter a última oportunidade, segundo ele, de reunir o seu exército e querer invadir a cidade santa. O fogo vai queimar sobre ele e sobre todos os seus anjos. Em consequências disso, sobre todos aqueles que estão andando hoje, ou até a volta de Jesus, diz, mãos dadas com Satanás e com o pecado. Sobre todos aqueles também
que não levar o seu pecado hoje a Jesus como nosso intercessor e mediador entre o homem e Deus. Meus queridos, se há um tempo de abandonar o pecado, de deixá-lo, estamos nele, vivendo ele. Mas será que Deus, irmãos, Ele tem prazer na morte de alguém? Sabemos que não. Uma outra pergunta: será que o diabo e seus anjos nunca tiveram oportunidade do perdão de Deus? Será que o diabo nunca teve oportunidade, irmãos, para se arrepender? Vamos lá? Passagem. João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, o verso 31. 12, 31 de João. João, Evangelho, capítulo 12, o verso 31. João 12, 31. Vamos ler essa passagem. Diz assim: chegou o momento, disse Jesus, de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. Lembre-se que quando Jesus pronunciou essas palavras, quando ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, quando ele subiu ao céu, lá em Atos, no capítulo 1, sobre uma nuvem, aonde 2 anjos desceram e disseram para os discípulos, varões galileus, porque olhais para as alturas, esse mesmo Jesus, que foi assunto entre vós, virá do mesmo modo, ao qual estão vocês vendo ele subir. Meus queridos, quando Jesus proferiu essas palavras, o diabo não morreu, o diabo não foi destruído, mas Jesus disse: já está julgado o príncipe deste mundo. Quer dizer, a oportunidade que o diabo tinha de perdão, de arrependimento, tinha acabado neste momento que Jesus proferiu essas palavras. Então, qual era o tempo que Deus tinha dado para Satanás e todos os seus anjos se arrependerem, voltarem aos braços do Senhor, reconhecer que era um pecador, que era um mentiroso, que tinha feito uma rebelião no céu? Quanto tempo de arrependimento ele teve, irmãos? Mais de 4.000 anos tinha se passado. Mais de 4.000 anos tinha se passado. É tempo ou não é para se arrepender? É tempo ou não é para você pensar nos seus erros? É tempo ou não é, irmãos, que Deus está dando para mim e para você? Há quanto tempo você conhece ao Senhor? Há quanto tempo você está levando os seus pecados a Jesus? Lembre-se que o maior deles, o que teve o maior tempo para se arrepender, foi Satanás e seus anjos. Mas eles não quiseram se arrepender. Eles continuaram na sua luta contra o bem. Eles continuaram fazendo a picuinha, eles continuaram infernizando, eles continuaram a mentir, eles continuaram a proferir a mentira, a contaminar a mente do ser humano. Eles continuaram a fazendo o inferninho de sempre. Não quiseram se arrepender. Começou com ele, mas Deus diz que um dia terá fim. Um dia terá fim. Há quanto tempo Deus está te dando de perdão, irmãos? Há quanto tempo? Quanto tempo você não vem confessando seus pecados para Jesus? É muito tempo, irmãos, também. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Também não sei o dia da minha morte, ou o dia que eu vou fechar os olhos e esperar a volta de Jesus. Você também que está aqui ou nos assistindo, você também não sabe esse dia. Você não sabe quanto tempo Deus mais vai te dar. Você não sabe. Eu não sei. Eu só sei que um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai sair do santuário celestial. Um dia Jesus vai jogar um incensário de ouro sobre a terra, com todos o incensário, com todo o incenso, com todas as nossas orações, e Ele vai dizer assim: está feito, está feito. Isso eu sei que um dia vai acontecer.
Um dia Jesus vai fechar a porta da graça. Um dia Jesus vai vir nos buscar. Um dia Jesus vai destruir o mal para todo sempre. Um dia nós estaremos no céu. Fazendo sabe o quê? Ocupando o lugar desses anjos que foram rebeldes. Ocupando a posição desses anjos ao lado de Deus. Ocupando as mansões celestiais que um dia esses anjos se rebelaram e escolheram sair deste belo lugar para vir à terra, causar tudo isso que nós estamos vendo. Eu não sei quanto tempo mais você tem de perdão, não sei. Se eu soubesse, eu queria saber primeiro para mim. Mas como eu não sei, é o tempo de eu me arrepender, de buscar a Deus. Se você não fez isso ainda, você que está aqui, ou está nos assistindo, corra contra o tempo. Busca Jesus. Reconheça Ele como seu Salvador. Reconheça Ele como o único, aquele que pode perdoar o teu pecado. Reconheça Ele como o Deus misericordioso, porque a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Que Deus possa ser louvado e engrandecido. Eu tenho um verso aqui, se você quiser abrir, está lá em Isaías, no capítulo 55, o verso 7, que diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Faça isso, irmãos. Lúcifer e seus anjos tiveram mais de 4.000 anos para fazer isso, mas não quiseram fazer. Preferiram ficar na mentira. Vá a Deus enquanto é tempo. Busque ao Senhor, que Deus nos perdoará. Sabe qual é a última pergunta dessa noite, nesse estudo sobre a origem do mal? Diz assim: depois de o homem haver pecado, como se manifestou, ou como manifestou o amor de Deus e sua boa vontade para com os homens? Como foi manifesto, irmãos, o amor de Deus para comigo e para com você? E até para Lúcifer também valeria. Como se manifestou o amor de Deus? O verso também é conhecido, não precisa abrir. Se quiser anotar, depois confira, você que está em casa. João, capítulo 3, o verso de 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, irmão, seu filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Foi isso que Deus fez. Tudo que Deus poderia fazer por mim e por você, tudo, meus queridos. Uma coisa muito importante para a gente saber e encerrar. Você pode estar se perguntando, mas quando Lúcifer veio à terra, Jesus não estava na terra. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus também não estava na terra, irmãos. Mas só que Deus providenciou um cordeiro, e esse cordeiro representando o nosso Salvador, que um dia viria. Um dia João Batista iria olhar para Jesus, como está lá em João, no capítulo 1. E disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cordeiro lá no jardim do Éden, quando apareceu, e Deus falou para Adão: Adão, para que seja perdoado os teus pecados, para que tu volte aos meus braços, tem que ser feito um sacrifício. E não há remissão, não há perdão de pecado sem sangue. Não há remissão de pecado sem sangue. Adão, faça um sacrifício. Quando Satanás, irmãos, fez com que Adão e Eva pecassem, ele pensou: peguei Deus, agora Deus não tem como sair dessa armadilha. Primeiro, se Deus perdoar Adão e Eva pelo pecado dos dois, vai ter que me perdoar automaticamente, e automaticamente eu vou para o céu, e volto para o céu. Ele esperou por isso. Ele disse: se Deus destruir Adão e Eva por causa do pecado dos dois, Deus é mau. E eu estava certo lá no céu, dizendo: está vendo que é um Deus ruim? Está vendo que o mal está com ele, não comigo?
ele tinha razão, mas Deus tinha um plano perfeito e deu uma rasteira em Satanás. Deus mostrou o cordeiro e disse assim: não só você, Adão, mas todos aqueles que fizerem o que você fizer, vai fazer e reconhecer que um dia virá um Salvador para derramar o seu sangue por todos os pecadores, são perdoados os teus pecados. Satanás ficou sem chão, irmãos. Satanás ficou sem chão. Ele tinha que fazer o que agora? Ele tinha também que reconhecer o seu pecado. Ele tinha que também sacrificar um animal, reconhecer que através do sangue do cordeiro que um dia viria sobre a terra, poderia perdoar os seus pecados. Era só ele reconhecer que Jesus era o rei do universo, que Jesus era o salvador do mundo, que Jesus era Deus. Ele não fez isso. Adão e Eva fizeram. Entende, irmãos? O plano de Deus, ele é perfeito. Que Deus possa ser exaltado, irmãos, essa noite, através desse estudo. A origem do mal. O mal não surgiu com Deus. Deus, ele fez de tudo, irmãos, para mostrar o outro lado para Lúcifer e seus anjos. Deus fez de tudo por mim e por você. Deus deixou o céu, incorporou neste corpo humano e veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Deus há de fazer muito mais por mim e por você, irmão. O que preciso for, Ele vai fazer. Ele só quer que você, filho, reconheça o seu estado pecaminoso e vá até a Deus. Então que Deus possa ser louvado, que essa mensagem chegue ao seu coração e que você entenda que Deus é um Deus perfeito, é um Deus de amor, um Deus de perdão. Não foi Deus que criou o mal surgiu no coração de Lúcifer, mas só que um dia, esse Deus vai ter que destruí-lo, porque ele não quis se arrepender. Que nós possamos estar do lado de Deus, não do lado esquerdo, e sim do lado direito daqueles que Deus enxergar lá de cima, e vai dizer para mim e para você: pode subirem para o meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus possa ser louvado, amém? Nós iremos encerrar com o mesmo hino, pode ser? O mesmo hino, 113, Amor Glorioso. Você que está aqui na igreja, fique de pé, iremos orar na sequência. Você que está em casa em reverência ao nosso Deus, você vai ouvir este louvor para a honra e glória do Pai. Na sequência iremos todos orar ao nosso Deus e agradecê-lo por mais um estudo da sua palavra. Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Nos seus anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredo me acheiste, te adoro instante és meu. Calmei da voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim
na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas, em meu lugar sofreu. Coroa mais que espinhos, a cruz que padeceu. Que pode em mim Jesus achar, pra trás afronta suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo meu momento que tão feliz me faz. A mim Jesus irá buscar e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Amém. Com esse pensamento, nós iremos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos de onde você está. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, ouvir a Tua voz. Muito obrigado pela Tua presença, através do Teu Espírito, Senhor, sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por compreendermos quão grande é o Teu amor por nós. Quão grande, Senhor Deus, é as Tuas misericórdias e o Teu perdão, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque assim, Senhor, como foi com Lúcifer e seus anjos, assim, Senhor, também está sendo conosco. Tu está querendo nos alcançar todos os dias. Tu não tem prazer, Senhor, nós sabemos, na morte de ninguém. Mas o príncipe mau, o príncipe deste mundo já foi julgado. Isso nós temos a certeza, Senhor, que um dia este mal vai ser destruído. Então, por favor, Senhor, enquanto a porta da graça está aberta para nós, enquanto nosso Salvador Jesus está ao teu lado, intercedendo por nós, enquanto, Senhor Deus, as nossas orações podem subir ao céu, queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, nos ajude a entender a nossa natureza pecaminosa, a fugir da prática do pecado, principalmente da mentira, Senhor, que nós possamos representar o Teu nome, que nós possamos ser luz para o mundo, que nós possamos levar, Senhor, a Tua palavra através das nossas vidas, que nós possamos nos preparar para o céu. Nos ajude, Senhor. Sabemos que o mal não vem de Ti, que o mal surgiu no coração deste anjo, que um dia, Senhor, estava do Teu lado. Um dia pensava igual a Ti, Senhor, mas preferiu pecar. Preferiu a maldade, preferiu a mentira, preferiu o engano, preferiu a guerra, a picuinha, a destruição, preferiu o mal. Muito obrigado, Senhor, porque tudo isso um dia acabará. Nos leve para o céu, Senhor, volte logo, é o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.